Muito bem, meus amigos, meus irmãos, eu quero saudar a todos, dando um feliz sábado para vocês, para você que está nos acompanhando aí também no Facebook, no YouTube, seja muito bem-vindo. Se você está no YouTube, aproveite e se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para que você seja avisado quando a próxima transmissão acontecer. Se você está nos acompanhando pelo Facebook, aproveite e nos siga, compartilhe, também aí assine, se inscreva aí na nossa página, para que a gente possa estar juntos sempre quando formos louvar e adorar a Deus. Você deve estar se perguntando aonde que nós estamos nesta manhã. Hoje, você que já conheceu outras igrejas aqui do nosso distrito, está tendo a oportunidade de conhecer a igreja aqui do Coqueiro, uma igreja bastante simpática e que está muito feliz, porque, eu vou dizer por quê, já, mas você está vendo que eu estou com um modelito diferente hoje aqui. O povo do Coqueiro aqui sabe o porquê, mas você que está lá no Acre nos acompanhando, lá em Rondônia, sentindo o calorzinho aí desta região, não faz ideia da encrenca que a gente está aqui. Só para você ter uma ideia, hoje de manhã, às 7 da manhã, lá em casa estava marcando 4 graus. Imagina tomar banho com 4 graus, não é fácil não, mas o povo toma banho. Mas o que o povo aqui da Igreja do Coqueiro está feliz é que hoje eles estão inaugurando o ar-condicionado aqui na igreja. E o ar-condicionado aqui no sul serve para as duas coisas. Quando está calor, o ar-condicionado esfria. E quando está frio, o ar-condicionado deixa quentinho. Então, hoje aqui dentro da igreja está quentinho, agradável. E parabéns para os nossos irmãos aqui do Coqueiro por esta conquista que eles tiveram. Então, se lembre, quando você vier aqui no sul visitar a região, vem aqui na Igreja do Coqueiro. Se tiver frio, vem para cá que aqui você vai ficar no quentinho, tá certo? Muito bem, queridos, chegou a hora de nós estudarmos a palavra de Deus. Vocês já estão com a Bíblia aqui na mão e eu acredito que os amigos que estão nos assistindo já aprenderam os recados que eu tenho dado, já não vamos na igreja. Então, se a gente não está indo na igreja, pelo menos a Bíblia a gente tem que estar na mão. Então, você que está aí em casa, fique com a Bíblia na mão, para a gente poder estudar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Não vou dizer o capítulo, daqui a pouquinho eu vou falar qual é o capítulo, mas já deixe a Bíblia aberta aí no livro de Mateus. Nós estamos há um pouco mais de um ano atravessando aqui no Brasil e no mundo todo este período bastante difícil que a gente tem enfrentado com a questão do coronavírus. Sabe, queridos, não está sendo fácil. Muita coisa na nossa vida teve que ser mudada. Muita coisa na nossa rotina teve que ser mudada. Muita coisa na nossa casa teve que ser alterada. Coisas que para nós eram corriqueiras, que faziam parte do nosso dia a dia, isso a gente não pode mais fazer. Final da tarde, na casa dos amigos, para bater um papo, trocar ideia, café da tarde, como o povo costuma dizer, né? Comer ali um pãozinho com suco, um bolinho, uma cuca. Isso a gente não pode mais fazer. Não temos a liberdade que a gente tinha antes. Aqui na igreja não é diferente. Quantas coisas a gente teve que fazer diferente. Tivemos que nos adaptar a esta situação. Porém, queridos, uma coisa que não tem como a gente adaptar, não tem como a gente fazer diferente, é o fato de sermos cristãos. Porque nesse período de pandemia, algumas coisas a gente até pode fazer mais ou menos.
Mas não tem como a gente ser mais ou menos cristãos. Com pandemia ou sem pandemia, o cristão precisa ser sempre cristão. E como eu disse, não existe a possibilidade de ser mais ou menos cristão. Eu pergunto para vocês, existe a possibilidade de uma mulher estar mais ou menos grávida? Ou está, ou não está. Né? Da mesma forma, não existe a possibilidade de nós sermos mais ou menos cristãos. Ou somos, ou não somos. E como ser cristão nesse período de pandemia? Adaptações. Não é à toa que mesmo nós tendo tido um grande período em que as igrejas estiveram fechadas, finalmente as igrejas já podem se reunir novamente, mas com adaptações. Máscara, eu estou sem máscara aqui porque eu estou falando, mas vocês estão com as máscaras aí. Álcool em gel, distanciamento social, são adaptações que a gente precisa fazer. Eu já vou até avisar aqui, como é a primeira vez que a gente está se reunindo com ar-condicionado, então vamos lá para o que a lei diz. A lei diz que a gente pode sim estar no ambiente com ar-condicionado, mas precisa ter a porta um pouco aberta e precisa ter uma janela aberta também, para que o ar esteja renovado. Então eu vou pedir para alguém abrir essa janela, não, essa aqui, ó. Essa aqui que está mais longe de todo mundo, para não ter problema de entrar frio para vocês aí. Então, daí para ter uma renovação do ar. Não vai ficar assim, tão quentinho como a gente gostaria, mas também não vai ficar frio como estava antes. A porta lá de trás fica aberta e ventila pela janela de ali. Mas é melhor essa daí que dá uma circulação melhor. Mas enfim, como eu estava dizendo, são adaptações que a gente precisa fazer para que a nossa vida continue. Agora, não tem como a gente ser cristão pela metade ou ser cristão mais ou menos. E por isso eu quero ler com vocês nesta manhã este verso. É um dos versos mais conhecidos dos cristãos, mas eu quero chamar a atenção de vocês para alguns detalhes desse texto nesta manhã. Vocês já estão com a Bíblia aberta no livro de Mateus, então agora abram no capítulo 28, é o último capítulo de Mateus. Mateus capítulo 28. Nós vamos ler aqui 3 versos. Mateus capítulo 28, vamos ler a partir do verso 18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como eu disse, esse texto é um dos textos mais conhecidos dos cristãos. Nós conhecemos e chamamos esse texto de a Grande Comissão. Mas, como eu disse, nesta manhã eu quero destacar alguns pontos importantes aqui desse texto. E, na verdade, eu quero chamar a atenção para uma palavra que se repete. Vocês conseguem ver nesses 3 versos aí uma palavra que se repete em todos eles? Alguém descobriu aí qual a palavra que se repete? Metade, mais ou menos? Ou toda? Vocês viram que aí nesses versos a palavra toda ou todo
se repete em todos eles? E é para esta palavra toda, ou todo, que eu quero chamar a atenção de vocês. No verso 18, a gente já encontra, logo no início, Jesus dizendo, toda o quê? A autoridade me foi dada. Da mesma forma, esta autoridade Deus transfere também para a sua igreja. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E é com esta autoridade que Jesus está nos enviando agora para irmos à missão. Quando Deus criou o mundo, Ele criou por uma única razão. Ele tem autoridade. Quando Ele nos criou com a sua mão, soprou em nós o fôlego de vida, Ele o fez porque Ele tem autoridade. Aqui o texto nos diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E agora, queridos, esta autoridade Ele transfere para nós. Quer ver? Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 20. 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 20. Nós lemos, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu quero destacar aqui, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Eu já tive a oportunidade, de uma outra ocasião, conversar com vocês sobre a questão de ser embaixador. O que é um embaixador? Quem é um embaixador? Mais ou menos. O embaixador, ele não é o representante do país. O que representa o país é a embaixada. A embaixada, aquele prédio, aquele terreno onde está o prédio, pode ser lá no Japão, pode ser nos Estados Unidos, pode ser em qualquer país que for, mas aquele local, a embaixada brasileira, ali é território brasileiro. Pode estar em qualquer outro país, mas ali onde está a embaixada do Brasil, ali é território brasileiro também. Agora, o embaixador, ele representa o presidente. O embaixador, quando ele vai fazer as suas tarefas, quando, por exemplo, o embaixador brasileiro, lá nos Estados Unidos, vai conversar com o presidente dos Estados Unidos, ele está representando o presidente Bolsonaro. O embaixador é o representante do presidente da nossa nação. O que ele estiver falando, ele está falando em nome do presidente. E quando o texto aqui nos diz que somos embaixadores de Cristo, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos sendo o quê? Nós estamos sendo representantes de Cristo. Quando o embaixador fala com um presidente estrangeiro, ele está falando com a autoridade que ele recebeu do presidente da nossa nação. Da mesma forma, eu e você, como embaixadores de Cristo, como representantes de Cristo, estamos falando com a autoridade que Ele nos dá. E qual é a autoridade que Ele tem? Qual é a autoridade que nós representamos? Toda a autoridade que Ele recebeu do céu e da terra. Sabe, queridos, isto não é pouca coisa. Isso deve fazer a diferença para nós, porque o texto todo nos diz que eu e você estamos sendo chamados para cumprirmos uma missão. E quantas vezes nós nos sentimos pequenos diante desta missão? Como que eu vou falar? Será que eu vou ser bem aceito? Será que eu vou saber falar? Será que eu vou saber
quando alguém me fizer uma pergunta, será que eu vou saber responder como o irmão Adão, como a Nilze, como aqueles que têm mais experiência, irmão Edeuci? Será que eu vou saber responder? É uma pergunta que muitas vezes passa na nossa mente, mas lembre, nós estamos sendo representantes daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. É Ele que estamos nos representando. É Ele que estamos representando. E é por isso que Mateus, volte lá em Mateus capítulo 10, Cristo nos dá um alerta, Cristo nos dá um aviso. Na verdade, Ele está nos tranquilizando. Mateus capítulo 10, verso 19 e verso 20, nós lemos assim: E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de falar, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Nós não temos que ter medo de cumprirmos a missão, não temos que ter medo de testemunharmos sobre a salvação que Cristo Jesus veio oferecer. Eu não preciso ter medo, nem mesmo se eu vou saber o que dizer ou não. A minha preocupação deve ser sempre estar lembrando que eu sou um representante de Cristo, eu sou um embaixador de Cristo, e na hora que eu precisar, Ele me dará as palavras certas. Ele me fará lembrar daquilo que eu preciso dizer. Agora, tem um detalhe importante. Eu só consigo lembrar aquilo que eu estudar. É a mesma coisa que esses meninos aqui que estão na escola ainda. Vão fazer a prova e aí na hora da prova fazem oração: Senhor, me ajude a lembrar tudo que eu precisar aqui na prova. Mas vai lembrar o que se não estudou? Né? Então, para que Deus nos ajude a lembrar, é preciso que a gente estude antes. Então, Deus, na hora que a gente precisar, Ele vai nos ajudar, vai nos dar a palavra certa, mas para que isso aconteça, eu preciso estar em comunhão com Deus, eu preciso estar em contato com Deus, eu preciso estudar a palavra de Deus. Mas vamos voltar para o nosso texto, lá de Mateus capítulo 28. Nós já vimos o primeiro detalhe, que toda a autoridade foi dada a Deus e que somos embaixadores de Deus e representamos esta autoridade. Mas no verso 19, nós encontramos uma segunda vez em que a palavra toda ou todas é mencionada. E agora, no verso 19, nós lemos assim: Ide, portanto, fazei discípulos de quê? De todas as nações. Mais tarde, a gente vai encontrar em Atos capítulo 1, verso 8, as últimas palavras que Cristo disse aqui na terra, antes de subir ao céu. Onde ele diz: Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria, países, até o confim da terra, até o coqueiro. Não fiquem bravos comigo, mas coqueiro faz parte do confim da terra. A gente não está lá em Jerusalém, então o resto tudo é confim da terra, né? Sabe, queridos, a missão que a gente recebeu de ser embaixadores de Cristo, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, é Ele que está nos enviando também a toda a terra, a todas as nações. E precisamos
cumprir esta missão. Levar a mensagem da salvação a todos a quem nós tivermos o acesso. Sabe, queridos, e aqui vem um detalhe interessante. O objetivo sempre foi sair do centro para as extremidades. Lembre, o evangelho começa a ser pregado ali em Jerusalém. De Jerusalém vai para Samaria, de Samaria vai para toda a Judéia, e aí de toda a Judéia vai se espalhando, até que chegou no coqueiro. O cristianismo, ele tem um detalhe interessante. Muitas outras religiões não cristãs, elas têm um conceito hierárquico diferente, em que são chamados a se aglomerarem, a se aproximarem e a subirem numa hierarquia para conquistar uma posição, digamos assim, de salvação mais elevada, mas no cristianismo é diferente. É verdade que Jesus diz, venha a mim todos os que estáis cansados. No primeiro Jesus diz, venham, mas quando a gente chega perto dele, o que ele diz? Você veio? Então agora vai. E vai, e se espalhe, e anuncie, e vá a todo o mundo. Nós somos chamados para irmos. Nós somos chamados para nos aproximarmos de Cristo, mas ao mesmo tempo que somos chamados para nos aproximarmos de Cristo, Ele também diz, agora vocês que são os meus embaixadores, vocês devem ir, e devem ir a todo o mundo. Todo mundo tem a ver com local geográfico. Todo mundo tem a ver com os nossos amigos. Todo mundo tem a ver com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, colegas de trabalho. Ir a todo mundo tem a ver em levar a mensagem da salvação de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, para todos aqueles com quem nós tivermos acesso. Mas vamos seguir um pouco mais. Já olhamos o verso 18, já olhamos o verso 19. E agora, vamos ver o verso 20. E aqui nós lemos, ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas. Ah, queridos, mas aí é difícil. Porque a gente precisa ensinar tudo, né, irmão Adão? Mas é muita coisa. Olha aqui a grossura desse livro. É muita coisa. Isto, sem contar que a página da Bíblia é um papel fininho, um dos papéis mais finos que tem. E a letra é miudinha. É coisa demais que tem aqui para a gente ensinar. E aqui está dizendo que a gente pode ensinar só um pedaço ou só outro? Só ensinar só uma coisa ou outra, irmão Edelci? Tem que ensinar todas as coisas. Agora, é fácil ensinar todas as coisas? Quando Jesus nos deu a missão, ele sabia o que ele estava falando. Quando ele diz ensinar todas as coisas, ele sabia que em 2021, os filhos dele, aqui no coqueiro, talvez estariam se questionando, mas ensinar todas as coisas é muita coisa. Mas quando Jesus disse essas palavras, ele sabia o que ele estava falando, porque eu não sei se você lembra, tem um momento que eu já mencionei aqui em um outro encontro que a gente teve um momento que ele deu um curso de evangelismo para uma pessoa que ele havia recém-libertado das garras do inimigo. Aquele homem que havia sido endemoniado e agora estava liberto pelo poder de Cristo,
quer seguir viagem com Jesus, quer entrar no barco de Jesus, e Jesus diz: não, você não vai, você vai fazer o trabalho missionário, você vai cumprir a missão, você vai levar a mensagem da salvação para as outras pessoas. E aquele homem diz: mas eu não sei como fazer, eu não sei o que falar, não sei como falar. E Jesus simplesmente diz para ele: vá e conte aos outros quão grandes coisas Deus tem feito na sua vida. Ao contar isto, ao falar desta maneira, aquele homem estaria ensinando todas as coisas. E para nós ensinarmos todas as coisas, Jesus resumiu tudo em 2 pontos bem simples. Toda a Bíblia, tudo que a gente encontra aqui na Bíblia, pode ser resumido em 2 coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Quando a gente olha para esses 2 pequenos aspectos, a gente vê que todo o restante está envolvido aqui. Quando Jesus fez esse resumo, ele fez algo fácil de memorizar. Ele fez algo impossível de ser aperfeiçoado. E ele fez algo que é fácil de nós ensinarmos. Porque quando a Bíblia diz aqui ensinar, não está se referindo simplesmente àquela ação de um professor com seus alunos, em que o professor vai ali no quadro, escreve algumas coisas, mostra para os alunos e diz: agora vocês estudem porque amanhã vai ter a prova. Quando Jesus diz ensinar todas as coisas, ele está dizendo que nós temos que ensinar com palavras, mas ensinar com exemplo também. Quando nós ensinamos que precisa-se amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós precisamos ensinar não apenas com palavras, mas precisamos ensinar com o nosso exemplo também. E precisamos ensinar todas as coisas. Agora, tem alguns detalhes que podem nos preocupar. E eu volto lá no começo. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que esta ordem é para mim também? Porque de repente essa ordem é só para a Nilce. A Nilce é que é evangelista, a Nilce é que gosta de fazer esse trabalho. De repente essa ordem é para a Nilce. Mas vem uma outra palavra aqui no verso 20 também. Aqui no capítulo 28 e o verso 20, tem um outro momento que está a palavra todas, mas não está escrita a palavra todas. Ela está implícita, ela está dentro de uma outra palavra, que diz aqui, o verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco. A Bíblia aqui, nas palavras de Jesus, está dizendo, eis que estou com a Nilce? Não. Eis que estou com quem? Convosco. Este convosco aqui está incluindo quem? Todos. Se ele estará com todos, a missão também é para quem? Para todos. Ah, não, eu só vou receber a bênção de Deus aqui, mas eu não tenho trabalho, não. Não. Ele garante nos dar autoridade, toda a autoridade. Mas se eu quero fazer parte daqueles que estão sendo embaixadores desse Deus que tem toda a autoridade, eu tenho que lembrar também que eu faço parte da missão. Todos nós, e aí eu volto àquilo que eu falei no começo, não existe um cristão mais ou menos. Ou é ou não é. Não existe um embaixador mais ou menos, ou é ou não é.
Se eu sou um cristão, eu tenho a missão de levar. Levar a salvação, levar a mensagem a todos a quem eu tiver o alcance. É fácil? Não é fácil. Principalmente nesse período de pandemia que a gente está atravessando. Antigamente a gente podia sair distribuindo folhetos, a gente podia ir nas casas dando estudo bíblico, fazendo pequeno grupo. Hoje não tem como fazer isto. Mas da mesma forma que no nosso dia a dia a gente teve que se adaptar e se reinventar, no cumprimento da missão não pode ser diferente. Nós temos que nos adaptar e nos reinventar. Existem outras maneiras de cumprirmos a missão. Não podemos ir oferecer um folheto, mas a gente pode encaminhar uma mensagem de WhatsApp. A gente não pode ir dar um estudo bíblico, mas a gente pode dar um estudo bíblico online com alguém. A gente não pode convidar todo mundo para vir à igreja, mas a gente pode encaminhar o culto, a gente pode encaminhar a igreja até essa pessoa. Existem muitas maneiras de nós cumprirmos a missão, mesmo no momento de pandemia como esse que nós estamos atravessando agora. Hoje mesmo nós teremos o batismo da irmã Ivone. Quantas vezes a irmã Ivone esteve aqui na igreja antes, irmã? Nenhuma. Veio conhecer a igreja hoje no dia do batismo. É a primeira vez que ela está vindo aqui à igreja. Mas a igreja já a conhecia. A igreja já sabia quem era ela. E eu quero aqui dar um testemunho, porque o voto do batismo da irmã Ivone, quando a gente foi registrar o voto na comissão da igreja, estávamos ali tendo uma reunião online, uma reunião virtual, e eu comecei a explicar, eu mencionei o nome da irmã Ivone e comecei a explicar quem era a irmã Ivone, quando alguém, não me lembro se foi o irmão Edelci ou alguém da comissão me interrompeu e falou: não, pastor, a gente já conhece a irmã Ivone. Ela não esteve ainda na igreja, mas ela está sempre envolvida nos encontros na internet que a gente faz, ela está envolvida, a gente já conhece ela. O trabalho que estava sendo feito, mesmo diante das restrições todas, o fato de estarmos atravessando um momento de pandemia não nos livra do compromisso da missão, mas nos mostra que precisamos nos adaptar. E como que vamos nos adaptar? A gente já leu lá atrás. Jesus disse: não fiquem desesperados, na hora certa eu vou dar a sabedoria para vocês saberem como que vocês vão lidar, como que vocês vão mudar, como que vocês vão usar a criatividade, como vocês irão se adaptar. Mas o importante é que eu estarei convosco todos unidos. E aí, para terminarmos, queridos, vem uma quinta vez em que a palavra todos aparece. Verso 20 ainda: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quantas vezes você já pensou, ou já ouviu alguém mencionar, dizendo: Deus se esqueceu de mim? Onde está Deus diante dessa situação toda? Às vezes, os problemas que a gente atravessa fazem-nos sentir como se Deus não estivesse olhando para a gente, como se Deus tivesse se esquecido de nós. Mas lembre-se, Deus, Ele prometeu que estaria conosco 3 dias por semana, é isto? Todos os dias, mas daí tem um período de férias, que daí Deus tira uma férias também, né? Não? Deus não tira férias. Deus não para descansar, para dormir. Não.
Aqui diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É fácil? Não é fácil. Mas ele disse que estará conosco. Quem que disse que estará conosco? E ele começa dizendo o que lá no verso 18? Recebi o quê? Toda a autoridade do céu e da terra. É ele que tem toda a autoridade. E é esse mesmo que diz: eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Às vezes a gente pode até questionar, mas por que que um se recupera e outro não? Nós não conhecemos os planos de Deus. A única coisa que a gente sabe e a Bíblia nos garante é que Deus sempre fará aquilo que for o melhor para os seus filhos. Nós hoje talvez não conseguimos entender como que a cura para um ou a morte para outro pode ser o melhor. Nós, com a nossa mente finita, não conseguimos entender. Mas para isso haverá a eternidade, onde Deus poderá nos explicar todas as coisas. E durante a eternidade poderemos entender e ver a maravilha do amor de Deus, da misericórdia de Deus em cada ato, em cada situação da vida, que hoje nós não entendemos, entenderemos no amanhã. Mas o que precisamos ter em mente é que este Deus poderoso, não é que ele estará, veja, aqui não está dizendo, eis que estarei convosco, está escrito aí na Bíblia de vocês, estarei convosco todos os dias? Estou. Exato, estarei é uma coisa lá do futuro, aqui está dizendo estou, é presente, é agora. Nós não precisamos ficar esperando, Senhor, que chegue logo o dia que tu estarás comigo. Não, ele já está conosco. Nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, ele está conosco. Temos uma missão, mas o Deus que nos dá a missão, ele se coloca à nossa disposição para nos ajudar a cumpri-la. Sabe, queridos, esse Deus maravilhoso, que tem todo o poder, ele também tem todo o amor. E é com esse amor maravilhoso que ele tem, que ele diz para nós, conte aos outros, fale aos outros do meu amor, da salvação que eu estou oferecendo, do perdão que eu estou oferecendo. Fale aos outros do desejo que eu tenho, de que todos estejam comigo nas mansões celestiais por toda a eternidade. Quantos querem dizer, Senhor, usa-me no teu serviço, usa-me na tua missão, ajude-me a fazer o melhor para ti. Quantos querem dizer isso para Jesus? Amém. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio que nos dás de sermos teus filhos, recebermos o teu amor. Obrigado pelo privilégio de sermos seus embaixadores. E obrigado pela certeza que nos dás de que estarás conosco no futuro, já esteve conosco e neste momento estás conosco também. Amém. Obrigado, Pai. Dá-nos a certeza da tua companhia, dá-nos a sabedoria do teu Santo Espírito e nos ajude a cumprirmos a missão. É o que pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém.